Bom dia, gente. Meu nome é Kainan. Eu vou falar um pouco hoje sobre as bases anatomofisiológicas da motricidade. Então, é uma introdução, basicamente, do que a gente precisa entender de anatomia e de fisiologia antes da gente entrar na parte do exame físico neurológico propriamente falando. Beleza? Para que a gente possa entender tanto os achados do exame físico, mas principalmente as suas alterações. Quando esse exame físico ele vier alterado para a gente poder interpretar e entender melhor. A primeira estrutura que eu quero aqui falar é justamente do córtex cerebral. A gente sabe que o córtex cerebral ele é dividido em diversas áreas que possuem funções específicas e complementares. Falando especificamente da motricidade, algumas áreas são muito importantes que a gente entenda. Entre elas, a gente tem o córtex motor primário, que é representado aqui pelo giro pré-central. Então, esse aqui é onde está localizado o córtex motor primário. E, além disso, a gente tem também as áreas pré-motoras e motora suplementar, que estão localizadas também no lobo frontal, nos giros frontais superior, médio e inferior, principalmente na região mais posterior deles. E a gente tem algumas diferenças funcionais dessas áreas motoras. A área pré-motora e a área motora suplementar vão ser as áreas que vão ser mais responsáveis pelo planejamento da ação e também por realizar conexões com os outros sistemas do cérebro. Então, o sistema sensitivo, que é muito importante para a gente conseguir planejar e executar de forma correta a atividade motora, e também vai ter conexão com algumas estruturas subcorticais, ou seja, estruturas que estão abaixo do córtex. E aí eu estou falando dos núcleos da base, eu estou falando do cerebelo, do tronco encefálico, além de algumas outras estruturas também. E essa área premotora e essa área motora suplementar vão justamente planejar e enviar esse sinal para o córtex motor primário, que vai ser basicamente o executor. Então é ele que vai ser o ponto final de onde aquele estímulo vai sair. O córtex motor primário é ele que envia o sinal. Então ele é um executor e ele também tem um alto grau de somatotopia. Isso é muito importante, porque o que é somatotopia? É você ter uma separação, uma regionalização daquele córtex. Então você percebe aqui que o córtex está dividido pelas partes do corpo, né? A gente tem até os homúnculos que são muito famosos, a gente tem tanto o homúnculo motor quanto o homúnculo sensitivo. Nesse caso, a gente pode ter uma correlação aqui que quanto mais inferior e lateral no cérebro, mais cranial é é de onde aquele estímulo sai. Então vamos lá. Aqui você percebe que na região lateral do cérebro a gente tem a boca, a gente tem a face, a mão, o braço. Então toda essa região brachiofacial está na parte mais lateral e inferior do cérebro. É aquele córtex é responsável por inervar, por levar o estímulo dessas partes. Já as regiões mais inferiores, como o tronco, os pés e as pernas, estão na parte mais medial e mais superior do cérebro, do córtex motor primário. Tá bom? Então a gente tem essa correlação. Isso é muito importante quando a gente for falar, por exemplo, de lesões, porque uma lesão que afeta a região mais lateral, mais inferior, como por exemplo é um pouco mais comum nos acidentes vasculares encefálicos, envolvendo a artéria cerebral média, que vai pegar justamente essa região aqui, eles vão afetar mais o braço e a face do que as pernas. E uma lesão que pegue mais medial, mais superior, vai afetar muito mais as pernas do que vai afetar os braços e a face. Então, saindo desse córtex motor primário, existem diversos neurônios, diversos tratos que eles levam essa informação de forma descendente, ou seja, eles enviam essa informação para o corpo. Entre os neurônios que saem do córtex motor primário, tem um trato, ou seja, um conjunto de axônios que é muito importante para a gente falar de motricidade, que é justamente o trato córtico-espinhal. Córtico de córtex e espinhal de espinha, medula. Então ele sai do córtex e vai em direção à medula. Aqui a gente pode ver também um pouco mais sobre a questão da divisão dessas regiões do cérebro que são responsáveis aqui tanto pela somatotopia, mas algumas outras regiões são responsáveis especificamente por planejamento de atividades específicas, como habilidades manuais, rotação de cabeça, movimentos oculares, e uma área muito conhecida que é a área de Broca, que é responsável pela formação das palavras, ou seja, pela questão motora da comunicação. E como eu estava falando anteriormente, essa parte do trato córtico-espinhal é justamente
ele está mostrado aqui, e são axônios que vão sair do córtex motor primário, vão formar essa estrutura aqui que é a coroa radiada, então ela tem um formato realmente de raios que vão descendo e vão se juntando aqui ainda no cérebro, vão formar a cápsula interna, que é uma estrutura aqui que passa lateralmente ao tálamo e vai passar também entre os núcleos da base, levando esses axônios do córtex motor primário e vai descer em direção ao tronco encefálico. O trato córtico-espinhal ele vai ser o que a gente vai chamar de sistema piramidal, justamente porque quando chegar no bulbo ele vai formar estruturas anatômicas que são conhecidas como pirâmides bulbares. O trato córtico-espinhal, o sistema piramidal, ele é o sistema, vamos dizer assim, principal quando a gente estiver falando da motricidade, porque ele vai ser hierarquicamente superior aos outros sistemas. Então, ele vai ser responsável pela parte consciente da movimentação. A gente tem outros sistemas, tem outros tratos, tem outros neurônios que vão influenciar também na movimentação, mas todos eles ser, vamos dizer assim, modulados pelo trato córtico-espinhal. Eles vão ter a sua influência, vão agir de formas diferentes, vão modular o trato córtico-espinhal, mas no final é o trato córtico-espinhal que vai levar todo esse estímulo para o corpo. Então, quando chega aqui nas pirâmides bulbares, o trato córtico-espinhal ele se divide em dois. Porque uma parte do trato córtico-espinhal sofre decussação, que decussação é o quê? É quando os neurônios eles estão de um lado e eles cruzam e trocam de lado, ou seja, eles invertem. Então, uma parte dos neurônios do trato córtico-espinhal vão sofrer decussação no bulbo, onde a gente tem a decussação das pirâmides. Essa parte que sofre decussação é justamente o trato córtico-espinhal lateral. Ele tem esse nome, obviamente, porque ele fica localizado nas partes mais laterais da medula espinhal. Enquanto uma parte do trato córtico-espinhal não sofre decussação no bulbo e só vai sofrer lá embaixo na medula, no seu nível medular respectivo. O que isso significa? Quer dizer que vamos supor que esse axônio que está descendo aqui pelo trato córtico-espinhal ventral, ele vai chegar nos músculos do braço, ou seja, ele vai sair aqui nas raízes braquiais. Então, ele só vai decussar ou no nível que ele vai sair, ou um pouco acima desse nível. Se ele vai sair em C6, ele decussa lá embaixo na medula, na altura de C6, ou então um pouco acima de C6. É assim que funciona basicamente o trato córtico-espinhal ventral. E funcionalmente, o trato córtico-espinhal lateral e ventral são um pouco diferentes também. O trato córtico-espinhal lateral, ele vai ser o principal quando a gente estiver falando de motricidade voluntária, principalmente dos membros e tudo isso. Já o trato córtico-espinhal ventral, ele vai enviar informações principalmente posturais. Então, é o principal tipo de informação que o trato córtico-espinal ventral leva. Não é o único tipo de informação, mas o trato córtico-espinal lateral vai ser muito mais responsável pelo movimento voluntário, pela parte apendicular do corpo. E como eu falei, esse sistema piramidal, que é formado por esses dois tratos, córtico-espinhal, tanto lateral quanto ventral, ele é superior aos outros, ou seja, superior entre aspas, né? Ele, vamos dizer assim, ele modula ou ele suprime os outros tratos, os outros sistemas motores do nosso corpo. Mas, apesar de ser o hierarquicamente superior, ele não é o único. Ou seja, existem diversos outros tratos que estão descendo de estruturas do sistema nervoso central, e aí a gente está falando de cerebelo, de núcleo da base, e a gente pode falar também de várias estruturas, principalmente do tronco encefálico, que vão ter lá seus núcleos e vão liberar tratos e enviar tratos para a medula. Ou seja, o que vai chegar lá na medula são vários tratos, entre eles, um dos principais para a motricidade voluntária é o trato córtico-espinhal, principalmente o trato córtico-espinhal lateral. Então, como eu falei aqui, a gente tem diversos tratos que vão descer e vão chegar na medula. Entre eles, aquele que eu falei, o trato córtico-espinhal lateral. Tá? E aqui a gente tem o anterior ou o ventral, que é a mesma coisa, mas a gente vê que tem vários outros, rubro espinhal, retina espinhal, teto espinhal, diversos outros tratos que vão chegar ali na medula. Tá bom? Quando eles chegarem na medula, eles vão convergir e levar as suas informações, para outro neurônio, que vai estar lá no corno anterior da medula, que vai ser justamente esse é o segundo neurônio motor. Então,
Aqui a gente tem o primeiro neurônio motor, que quando a gente vai falando dele, geralmente a gente está falando do neurônio do trato córtico espinhal lateral. Ele vai descer aqui, vai chegar, e todos eles vão enviar suas informações para o segundo neurônio motor, e o segundo neurônio motor vai sair do corno anterior, saindo pela raiz nervosa e chegando até o músculo. Ou seja, até chegar aqui no corno anterior da medula, ainda é primeiro neurônio motor. Só vai deixar de ser primeiro neurônio motor a partir do momento que ele sai do corno anterior e que ele vai para a raiz espinhal até chegar no músculo. Isso aqui é muito importante a gente entender quando a gente vai falando da diferenciação da lesão do primeiro neurônio motor para a lesão do segundo neurônio motor. Vamos lá. Aqui a gente tem o segundo neurônio motor, aqui o primeiro neurônio motor do trato córtico espinhal lateral. Vocês concordam comigo que se eu tenho uma lesão do segundo neurônio motor, eu corto toda essa gama de informação que estava chegando nele? Ou seja, toda a informação que vinha tanto do trato córtico espinhal quanto dos outros tratos não vai chegar no músculo. Esse músculo ele não vai ter nenhuma inervação significativa. Ou seja, ele não vai receber informação nem do trato córtico espinhal, nem de lugar nenhum. Então, toda informação que chega nesse músculo vai estar comprometida. Ou seja, esse músculo não vai receber sinal de se contrair, não vai ter estímulo nenhum, e nem o próprio estímulo do arco reflexo, que depende dessa parte eferente, dessa parte motora, vai chegar. Por isso que na lesão do segundo neurônio motor, a gente tem hipotonia, a gente tem uma fraqueza, a gente tem a hiporreflexia, porque nem o arco reflexo vai chegar lá, porque o neurônio motor está lesado, o músculo não recebe informação nenhuma. Ele pode até enviar informação sensitiva, mas ele não recebe. Na lesão, quando a gente fala da lesão do segundo neurônio motor exclusivamente, tá bom? Por isso que na lesão do segundo neurônio motor a gente tem também pronunciada a hiporreflexia ou arreflexia, ou seja, a gente tem pouco ou nenhum reflexo, porque a gente não tem a eferência. Já na lesão de primeiro neurônio motor, quando a gente está falando do neurônio motor superior, né, daquele neurônio que sai do córtex e chega até o corno anterior da medula, geralmente a gente vai estar falando principalmente do trato córtico espinhal lateral, a gente vai ter esse sistema aqui preservado. Ou seja, aqui está íntegro. Então eu ainda tenho informação que está chegando no músculo. Eu ainda vou ter a integridade, geralmente, desse arco reflexo. E além do mais, eu tenho o meu arco reflexo íntegro e ele não está sofrendo supressão do neurônio motor superior, ele não está sofrendo supressão do córtex. Ou seja, esse meu arco reflexo ele vai estar mais forte, mais pronunciado. Eu vou ter uma hiperreflexia, um aumento dos meus reflexos. Um reflexo vivo, um reflexo intenso, que vai estar presente. Então, essa é uma das principais características da lesão do primeiro neurônio motor. Eu tenho a integridade do meu arco reflexo, o meu músculo está recebendo estímulo, só que esse estímulo não está vindo do córtex. Não está vindo pelo trato córtico espinhal lateral. Então, essa é a principal característica. A gente pode ter outras características também de alteração do tônus. E vamos lá. De onde é que vem essa alteração do tônus na lesão do primeiro neurônio motor? Você lembra que eu falei que as informações do trato córtico espinhal lateral vêm lá do córtex, vêm do cérebro. Se eu tiver uma lesão que envolva o cérebro, que envolva aquela coroa radiada que eu falei, ou que envolva a cápsula interna principalmente, eu vou perder esse estímulo que sai daqui do córtex do cérebro, mas eu não vou perder o estímulo das estruturas subcorticais, ou seja, as estruturas que estão abaixo do córtex. Então, as estruturas do tronco encefálico vão estar funcionando perfeitamente e vão continuar enviando estímulo para cá. Eu vou perder a referência dessa aqui, mas existem diversas outras referências que vão estar lá chegando no segundo neurônio motor. E algumas dessas referências são, vamos dizer assim, de estruturas um pouco mais antigas, filogeneticamente falando, e que têm funções mais simples do que o trato córtico espinhal lateral, porque o trato córtico espinhal lateral ele via funções mais complexas e funções conscientes para o músculo. Já as outras estruturas, não, elas são mais automáticas, são mais
rudimentares, vamos dizer assim. E uma dessas estruturas que é muito importante são justamente esses núcleos vestibulares e reticulares que estão localizados na ponte e no bulbo. Esses núcleos, eles também vão enviar os tratos, tanto o trato retículo espinhal, o trato vestíbulo espinhal, que vão descer pela medula e vão chegar ali no segundo neurônio motor. E quando eu tenho uma lesão acima deles, ou seja, uma lesão no córtex, uma lesão na coroa radiada, uma lesão na cápsula interna, eu perco a função do córtex, mas eles vão estar funcionando de boa. Então, esses caras aqui ainda vão estar enviando estímulo para o músculo. E o que é que esses caras aí fazem? Eles são responsáveis por inervar majoritariamente a musculatura antigravitacional. O que é isso? Musculatura antigravitacional são os flexores do membro superior e os extensores do membro inferior, aquela musculatura que briga contra a gravidade. Geralmente, esses núcleos eles ficam subordinados ao córtex. Mas se eu tiver uma lesão do córtex, eles vão agir 100%, ou seja, eles vão estar o tempo todo ativos. Isso vai levar uma contração excessiva dessa musculatura que ele inerva, dos flexores do membro superior e dos extensores do membro inferior. O que vai levar a um quadro que a gente chama de espasticidade, hipertonia espástica. Ou seja, hipertonia, um aumento do tônus. O que é tônus? Tônus é a contração basal daquele músculo. O próprio músculo relaxado, ele tem um grau de contração basal que é chamado de tônus. Só que quando eu perco o estímulo do córtex, esses núcleos reticulares e vestibulares, eles vão estimular muito mais justamente os flexores do membro superior e os extensores do membro inferior. E esses músculos, eles vão ter um tônus muito maior. Então eu tenho uma hipertonia espástica, que é justamente esse padrão que é causado pelos núcleos reticulares e núcleos vestibulares. Então é basicamente isso que a gente utiliza para diferenciar uma lesão de primeiro neurônio motor e segundo neurônio motor. Então eu estou explicando aqui não só as características dessa lesão, mas também o motivo dela estar ocorrendo, que é algo muito importante da gente entender. O que vai diferenciar principalmente é toda aquela questão do reflexo, da hiperreflexia no primeiro neurônio e da hiporreflexia ou arreflexia no segundo neurônio. Essa parte da espasticidade, como eu falei, ela vai ser muito mais pronunciada em lesões corticais, assim, acima do tronco encefálico. Quando a gente estiver falando de uma lesão mais baixa, a espasticidade não vai ser tão pronunciada quanto esse tipo de lesão mais superior, mais cranial. Mas ela pode também existir. Ou seja, aqui a gente diferenciando as características. Tanto na lesão do primeiro neurônio motor quanto na lesão do segundo neurônio motor, eu vou ter fraqueza. Porque eu não vou ter uma capacidade consciente de estimular aquele músculo. Mas na lesão do primeiro neurônio motor, eu vou ter outros tratos, outras estruturas que vão estar levando o estímulo para o músculo, mesmo que o córtex não esteja levando.